O grande problema das trevas é que caímos em armadilhas. Por isso temos que dissipar as trevas. Nossa maior armadilha está ligada a nossas crenças. Aquilo que acreditamos ou que deixamos de acreditar. Se você, por exemplo, acredita que dinheiro é sujo, você terá problemas a lidar com as finanças. Se você acreditar que casamento é uma furada, isto poderá refletir na sua relação. Se você acreditar que a igreja é uma ilusão, e assim sucessivamente, nossas crenças atrapalham nossas relações entre nós. Se você se aproxima de alguém com desconfiança, sua transação com essa pessoa não será boa. Esse aí, não sei não, hein? Bem, como o nosso Deus é relacional, é nada mais óbvio que o nosso trato com ele obedeça a mesma lógica. Ou seja, que também se sofra a influência de nossa crença. Por conta disso, a Bíblia deixa muito claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Perceba que é a fé quem nos aproxima de Deus. Confirma nossa relação com ele, nos permite a apropriação do presente de Deus em Cristo Jesus, nos inclui na família de Deus e naquilo que chamo de resumo de Hebreus, nos permite agradar a Deus. De qual armadilha estamos falando nessa oportunidade? Nosso assunto, nossa armadilha, é a falta de fé. É essa condição de não deixar a fé brotar ou até mesmo, numa triste sequência natural da vida, permitir que a fé se esfrie. Acredite, mesmo pessoas com forte experiência podem cair nessa armadilha. Numa das conversas dessa semana, um irmão contou o caso de uma grande intervenção de Deus na vida de uma pessoa. Naquele caso, a doença fatal que os médicos deram poucos dias de vida para a paciente era a consequência de um vício. Vindo o paciente desenganado para casa, a igreja foi convidada por um parente e começou a orar. E para a exclusiva glória de Deus e alegria da igreja, a enfermidade recuou e a pessoa foi declarada curada. Nessa história, o que é mais surpreendente não é a cura a partir da oração da igreja. Mas o mais surpreendente, pelo que não mútil, é que a pessoa não só fechou seu coração para Deus, como também voltou ao seu antigo vício, que tinha dado origem à sua doença. Não é porque a pessoa experimentou um milagre que a fé em seu coração vai firmar. Veja que a Bíblia traz histórias de homens que caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus, homens que se beneficiaram da intervenção de Jesus, beberam o vinho que ele transformou, comeram o pão que ele multiplicou, navegaram no mar que ele acalmou, dançaram com o paralítico que ele fez andar, mas ainda assim tiveram seu momento de fraqueza. Deixaram escapar pelo vão dos dedos a fé. Nenhum deles é mais icônico e mais marcante do que Tomé. Tanto é que a experiência de Tomé custou a este homem um rótulo, um carimbo de incredulidade. Vejamos como foi essa história no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Um dos 12, Tomé, apelidado Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Nós vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Eu não acredito. Só acreditarei se ver as marcas dos pregos em suas mãos e se puser os dedos nelas, e se enfiar minha mão na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes,
Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Disse ele: Tomé, põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Põe a sua mão aqui na marca do meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes aqueles que creem sem ver. Pode acontecer, num tempo de tristeza para todos, quando a situação mudar para melhor, e se por acaso você não tiver presente, exatamente por não estar, achar que a história não é bem assim, e deixar de acreditar. Ou assumir até mesmo uma disposição contrária, talvez de dúvida, talvez de frustração, ou quem sabe até inveja. Não crê porque não foi com você. Pode acontecer de, em meio a tantas frustrações da vida, tanta notícia ruim, você se tornar uma pessoa amarga e até mesmo grossa. Não crê e não deixe os outros crerem. A crueldade da vida faz brotar céticos. Pode acontecer de, porque as coisas não saíram do jeito que você imaginava, você desanimar. Pode acontecer de, por causa da fraqueza de quem está testemunhando, a falta de credibilidade, suas falhas e suas limitações, impedirem você de crer, exatamente por causa de quem está declarando. De um jeito ou de outro, eu sei que existem bons motivos para não crer. E na honestidade da sua disposição, de falar como você se sente, você pode ser até indelicado com alguém, maltratar com a sua afirmação de que não crê. Já aconteceu isso com você? Nós não condenamos, apenas mostramos possibilidades, para que a tristeza do momento presente não roube a sua alegria e para que a possibilidade da situação mudar não escape, o que seria um grande prejuízo. Imagine se Tomé fechasse seu coração, que prejuízo abrir mão do encontro com Jesus. Quando falta fé, perdemos a beleza do encontro. E o que a gente pode fazer para não cair nessa armadilha? Aliás, deixa eu destacar uma coisa para você. A gente nem pode ser injusto com Tomé, porque no seu passado ele deu um sinal de grande fé. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, quando Lázaro morre, os discípulos ficam com medo de ir ao encontro, achando que seria perigoso. É exatamente Tomé quem diz: não, vamos para lá. E se for preciso, a gente morre junto com ele. E com relação ao futuro, muitos anos depois, a tradição diz que Tomé morreu pregando na China e na Índia. Grande coragem, grandes passos de fé. Também é importante dizer que Tomé não era inferior aos demais discípulos. Pelo contrário, todos eles deram sinais de falta de fé. A leitura de Marcos, capítulo 16, versículo 11, traz para nós a realidade de que os discípulos ouviram o testemunho que Jesus tinha ressuscitado e nenhum deles acreditou. Em Lucas, capítulo 24, versículo 11, a Bíblia diz que todos eles acharam que era um delírio o testemunho de quem viu ele ressuscitado. O próprio Senhor Jesus repreendeu a incredulidade de todos. É o que nós lemos em Marcos 16,14, quando Jesus apareceu aos 11 que estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Não se engane, não tenha só Tomé como incrédulo. Faltar fé é possibilidade para todos nós. Faço essa afirmação. Há um pouco de Tomé em cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos a um dia mau e, diante das várias pressões da vida, sermos arrastados pela incredulidade. O que fazer para não cair nessa armadilha? Por incrível que pareça, a passagem citada do Evangelho de João, a experiência de Tomé, traz 3 lições para nós nos protegermos da falta de fé. A primeira delas é:
Dê uma chance para a transformação. Isso mesmo, todos nós temos que deixar uma porta aberta para que a gente veja algo diferente. A maioria de nós já ouviu o versículo que está em Hebreus capítulo 4, versículo 7, onde a Bíblia diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Já foi dito hoje que a fé é nossa resposta que agrada a Deus. Quantas pessoas já ouviram uma doce voz lhe chamando para uma nova vida e não se renderam a esta voz? Não deram uma chance a si mesma de começar uma nova vida. Observe atentamente a minha afirmação. Eu não estou dizendo deram uma chance para Deus. Deus é soberano, é absoluto. Ele não precisa de chance. Diferente disso, eu estou dizendo as pessoas não deram a chance para si mesmas de começar de novo, de receber uma nova natureza, de fazer a coisa certa. Eu lembro-me frequentemente do jovem rico que procurou Jesus. Jesus lhes deu uma instrução e ele saiu da presença de Jesus triste, pois escolheu não seguir a instrução de Jesus. Não teve fé naquela doce voz. Ah, quando cantávamos manso e suave, Jesus convidando, quantas e quantas vidas não se fecharam para o convite. Sim, a fé que vem pelo ouvir deu sua primeira fagulha naquele chamado, mas sem se entregar, aquele que ignorou o chamado desagradou a Deus. A quem se feche, feche uma porta, não deixe nenhum vãozinho para a fé entrar. Frases do tipo, não tem mais jeito para mim, ou comigo é sempre assim, eu sempre dou azar. Tomé deu uma chance para a certeza. Reconheço que com dúvida, reconheço que condicional, mas ainda assim deixou uma porta aberta. Uma porta condicional. Eu só acredito se eu ver as marcas. Não foi a melhor alternativa, de qualquer forma foi aceitável, visto que existem 3 alternativas. A primeira é a ideal, a segunda é a de Tomé, sofrível, e a terceira é deplorável. Ideal é a felicidade reservada para aqueles que, sem ver, creem. É a questão de abrir o coração. No fundo, fé é isso, acreditar sem ver. Por isso que Jesus termina nossa passagem dizendo para Tomé: Felizes aqueles que não viram e creram. O melhor realmente é crer. A segunda é sofrível. A certeza pode vir da prova, deixar um espaço, uma condição. Se eu ver, eu creio. Deixe espaço, lembrando que é uma alternativa não tão inteligente. Afinal de contas, a prova vicia e não tem efeito eterno. A prova demonstra, o pedido de prova demonstra a falta de fé. Assim, melhor do que dizer Senhor me mostra, é dizer como disse Abacuque, ainda que tudo dê errado, que todas as provas sejam contrárias, eu acredito no Senhor. A experiência que Gideão teve de pedir sinais para Deus não deve ser tomada como doutrina. Deve ser vista como um exemplo de fraqueza, de alguém que não conhece a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, menos sinais devemos pedir. A terceira e última condição é a condição deplorável, de quem realmente não dá um espaço para a fé. Alguém que diz eu não acredito e pronto. Quantas coisas impossíveis se tornaram possíveis. Por isso que cientistas inteligentes dizem ainda não temos razões para crer, mas deixam espaço para que essas razões apareçam. Portanto, só a completa loucura faz alguém dizer eu não acredito e pronto. Tomé não escolheu o melhor caminho, mas escolheu um caminho e deixou a porta aberta. Situações da vida podem exigir de você
mas não podem te dominar a ponto de te roubar a chance da mudança. Quer escapar dessa armadilha? Abra o seu coração para mudanças. Lembre-se que esta ocorre na sequência dos fatos. Deus idealizou algo bom para o homem. O pecado distorceu isto, portanto, existe todo o espaço para mudança. Lembre-se do que aconteceu com Judas. Ou você muda, ou você morre. Não dê as costas. Não peça provas simplesmente para satisfazer a sua curiosidade. Simplesmente obedeça. Já ouviu a frase Deus é fiel? Pois bem, porque ele é fiel, quem obedece desfruta da sua graça. Então, para não cair na armadilha da falta da fé, em primeiro lugar, deixe um espaço. Em segundo lugar, olhe para além do momento, para além da situação. Dizendo que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, muitos se tornam escravos do mau momento e reforçam sua falta de fé. Tomé poderia ter dito: Jesus já esteve aqui e não volta mais. Perdi minha chance. Lembre-se do que aconteceu. Não aconteceu por causa do lugar, mas aconteceu por causa das pessoas. Tomé continuou com eles, e o versículo 26 do texto lido diz: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. Mesmo no lugar que tem tudo para não acontecer de novo, acontece, pois isso independe do lugar. O lugar é apenas um detalhe. Isso nos leva a olhar para a necessidade de persistência. Isso nos leva a olhar para a necessidade de perseverança. Isso exige de nós lembrarmos da longanimidade de Deus. É da natureza do milagre ser contrário à natureza, tanto que pode ser contrário à sua própria natureza, ou seja, milagre não se repete. Mas porque é milagre, pode repetir também. Deus não está restrito às leis da ciência ou da nossa lógica humana. Deus tem a sua maneira de agir e Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele pode reproduzir um evento só por amor de quem está ali. E foi assim naquela oportunidade quando Jesus disse: Paz seja convosco. Porque nós estamos aqui. E porque Deus está aqui, pode acontecer. O que fazer para não se transformar de forma negativa sem se tornar escravo de um mau momento? Em terceiro lugar, é preciso que a gente responda à altura. A dúvida antecede a experiência. No momento da experiência, o correto é se soltar nas mãos de Deus. Tomé faz uma das mais preciosas declarações da Bíblia. Mesmo podendo colocar o dedo onde o prego passou, mesmo podendo colocar a mão onde a lança foi cravada, diante da voz do Senhor, ele só olha. E no versículo 2 lemos a linda declaração: Senhor meu, Deus meu. Jesus fez convite a outras pessoas em outros momentos. Note que houve quem não respondesse à altura. Um dos convidados falou: eu tenho outras prioridades, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Um jovem saiu triste da presença de Jesus, disse: eu tenho outros valores. Quem quer aguardar e ouvir a voz de perdão e reconciliação do Mestre, obtém dele uma nova vida, mas quem o ignora tem sempre um final triste. O pequeno sinal do Mestre: não recue 1 milímetro. Parece estranho, mas uma das frases que despertam a fé saíram dos lábios de um ateu. Eu quero ler uma frase de Nietzsche para você. Demore o tempo que for necessário para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Fé,
fé para avançar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nos distanciamos dos sonhos, sem fé nos afastamos das pessoas e, acima de tudo, sem fé entristecemos o nosso Criador e nos distanciamos dele. A falta de fé é uma inimiga que deve ser combatida. O mundo tentará te dissuadir, mas existe um que venceu o mundo, a quem tratamos como razão da nossa fé: Cristo Jesus. A promessa da sua vinda nos fez crer. O cumprimento da promessa nos faz agradecer, e ele ter vencido a morte é uma verdade que vem para nos fortalecer. Temos razão para nossa fé, então creia. Se as circunstâncias baterem na porta do seu coração com incerteza, dê uma chance para a certeza. Olhe para além dos acontecimentos e responda à altura, agradando a Deus. Que Deus te abençoe.